E o salmista diz que nós devemos alegrar o nosso coração quando nós estivermos na casa do Senhor. E eu confesso a você que todas as vezes eu posso estar arrebentado, mas quando eu venho para a casa do Senhor, eu alegro o meu coração. Porque aqui é um ambiente de cura, é um ambiente de restauração, é um ambiente onde Deus vai falar com você, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia sensacional, né? Não é porque eu vou pregar, mas porque hoje é o dia dos pais, a gente comemora o dia dos pais, louvado seja Deus. Eu já não tenho mais o meu pai, né, presente, físico, comigo. O Senhor recolheu ele há 8 anos. Eu não tenho mais o meu sogro, o Senhor recolheu ele há 7 anos. Mas uma coisa eu aprendi com eles: a ter dignidade, caráter e ser responsável. Então você que ainda tem o seu pai presente, honre seu pai, abrace ele, não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida. É bíblico, a palavra diz: honrai o pai e a mãe, né, para que se prolongue os seus dias na terra. Você tem um pai físico, você tem um pai espiritual, né? Ele está sentado aqui, pastor Pablo, ele é o nosso pai. E você tem um pai celestial, como o Lucão falou aqui, um pai celestial, um pai que não se esquece de mim, um pai que não se esquece de você. Pai que não se esquece de você. Ele está atento a tudo e a todos, e Ele contempla as nossas vidas, e Ele nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma mensagem da parte de Deus, né? Eu estive orando esses tempos aí, e o meu pastor querido estava preparado para me pregar um outro dia, mas ele me fez esse convite ontem, né, pastor? E eu falei: amém, pastor, eu vou orar a Deus e a gente vai trabalhar e vamos fazer isso sim. Mas o texto que eu quero ler com você está em 1 Reis, o capítulo é o de número 20, e nós vamos acompanhar junto o versículo 23, o 28 e o 29. Primeiro livro do Reis, capítulo 20, no verso 23, a palavra do soberano eterno Deus, ela diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses de montes, mas por isso foram mais fortes do que nós, que pelejamos contra ele em planície, e por cerro seremos mais fortes do que ele. Versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão eu entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros, e ao 7º dia travou-se uma batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram os sírios 100.000 homens de pé. Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Feche teus olhos, eu quero falar com Deus. Senhor, obrigado por esse privilégio, a tua palavra foi lançada aqui, Senhor, em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor tem grandes planos para os seus filhos que estão aqui essa noite, que eu diminua para que o Espírito Santo possa crescer em mim, e entregar aquilo que o Senhor quer entregar para a sua igreja, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o texto que nós lemos aqui, só para você entender, Israel estava travando uma grande guerra com os sírios, e toda vez que os sírios atacavam Israel, Deus sempre dava vitória para os seus filhos, para Israel. Sempre a vitória era de Israel. E aqui eles declaram que, olha, vocês nos venceram porque o seu Deus é Deus de monte, mas se for na planície, no reto aqui, aí assim, nós vamos ver como é que funciona, aqui nós vamos vencer. Eles acreditavam nisso. E o versículo 28 que nós lemos, vem um homem de Deus e diz: por causa que eles disseram isso, a multidão
Israel venceria mais uma vez essa peleja, essa guerra. Irmão, como nós falamos aqui de Pai, né, o nosso Pai Celestial, Ele está sempre atento a todos e a todos. Então veja bem, se nós trouxermos monte para a nossa vida espiritual, monte é lugar de vitória, monte é lugar de grandes conquistas, de grandes coisas. Você já viu alguém falando assim uma frase: nossa irmão, eu estou passando um monte? Não, mas você já deve ter ouvido alguém dizer: eu estou passando um vale, eu estou passando um vale, entendeu? Porque vale, na nossa concepção, é lugar de trabalho árduo, é lugar, se você trazer para o dia de hoje, é lugar de derrota, entendeu? E eu quero aqui explanar com você que o mesmo Deus que Ele age no monte, Ele age no vale. O mesmo Deus que cuida de você quando você está em lugares altos, alcançando a vitória, é o mesmo Deus que alcança você quando você está no vale, à deriva, quase derrotado. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Mas eu quero mostrar para vocês algumas características de quem está no monte. Eu vou começar falando de monte, lugares altos, lugar de vitória. Irmãos, quem está no lugar alto, ele tem uma sensação de superioridade. Por quê? Se você subir numa montanha e você olhar para baixo, né, você vai ver que tudo está abaixo de você. Quem está no lugares altos, quem está no monte, os problemas se tornam pequenos. Se você subir numa montanha e você olhar lá embaixo, estiver passando um rio, você vai ver que o rio é poça d'água. Você vai ver que as pessoas são minúsculas. Você vai ver que as casas, elas são pequeniníssimas. Então, é lugar de vitória. Quem está em lugares altos, ele se sente mais seguro. Ele se sente mais seguro. Por que ele se sente seguro? Na época das enchentes lá no Pantanal, os fazendeiros que têm as suas fazendas nos lugares altos, eles alugam as suas propriedades para que os fazendeiros que estejam, as fazendas lá embaixo, levem seu gado para lá para que não morram afogados. Então, você está no lugar alto, você tem uma visão melhor. Você está entendendo? Por exemplo, muitas sextas-feiras, eu vou buscar minha mulher na Unicamp. E eu tenho que pegar a Anhanguera. Então, quando eu chego lá em cima na John Boy, eu já olho a situação da Anhanguera. Se eu vou passar por debaixo do viaduto, contornar no enxuto e voltar, ou se eu posso ir direto na lateral da Dicico lá. Entendeu? Então, eu tenho uma visão melhor. Eu consigo tomar uma direção para a minha vida. Então, quem está nos lugares altos, tem uma visão melhor. Ele sabe para onde correr. Ele sabe para onde fazer. Ele sabe tomar uma direção melhor para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E se você se identificou com algo que eu disse aqui, é porque você está em lugares altos. É porque você está vivenciando uma vida espiritual sensacional. É porque você está vivendo o sobrenatural de Deus. Mas eu queria dizer a você 3 verdades sobre os lugares altos. Para que você que está no lugar alto, está sentindo um oásis espiritual, você está numa posição superior, para que você tome cuidado, para que você não caia. A primeira coisa que eu quero dizer a você, é que Satanás, ele não tem medo nenhum de quem está em lugares altos. Meu irmão, você pode estar cheio do poder de Deus, você pode estar sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo, isso não vai impedir você de ser tentado por Satanás. Ô pastor, isso é muito forte. É forte, mas a Bíblia diz que nós teríamos aflições. Então você não vai ser isento de ser tentado por Satanás. Ele vai usar das artimanhas, das estratégias dele, para ferir o povo de Deus, para ferir o povo de Deus. A Bíblia me mostra, no livro de Juízes, ela fala de um homem, nazireu de Deus. Eu estou falando de Sansão, um homem usado poderosamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esse homem, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Você está pensando que Satanás teve medo dele? Nossa, ele é muito forte. Não, não vai dar certo. Não, o inimigo usou de estratégia para tentar Sansão naquilo que ele era fraco. O inimigo vai usar, fique atento, irmão, porque o inimigo vai usar de estratégia para tentar você naquilo que é você mais fraco. Qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. Primeiro, Sansão casou com uma filisteia,
contra a vontade de Deus, que Israel era inimigo do povo filisteu. E aí o que aconteceu? Lá ele travou um enigma e ela revelou para o inimigo. Sansão veio embora e no caminho ele toca num leão que estava morto, que ele tinha matado na ida. Irmão, o nazireu de Deus, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia tocar em coisas impuras, e ele não poderia passar navalha na cabeça. E aí você está achando que o inimigo ficou preocupado? Não. Mandou quem? Dalila. Mandou Dalila atrás de Sansão. Irmão, na boa, uma mulher sábia, quando ela quer, ela consegue tudo do marido. Consegue ou não consegue? Quando eu passo ali na Divina Modas, pastora Lu, ali no Açaí com a minha esposa, eu tô com o carrinho de compra, a minha mulher, a digníssima, que ela para na frente da loja que a pastora Luz trabalha e fica assim, ó. E eu tenho que chamar para ir embora, porque a mulher, ela consegue tirar do marido. Ela consegue tirar do marido. Você já viu aquela mulher que fica assim, eu quero uma sandália, eu quero uma sandália, eu quero uma sandália. Dá uma sandália logo para essa mulher, meu irmão, meu Deus do céu. Usa da inteligência que Deus te deu, deixa Deus te usar. Mas Dalila se aproxima de Sansão, e ela começa com o joguinho dela. Sansão, aonde consiste o teu segredo? E Sansão vai jogando o joguinho dela. Se você me amarrar com 7 cordas novas, isso é o meu segredo. Ela faz isso, os inimigos vêm, ele derrota todos. Ele derrota todos. E assim vai indo. E diz que pela 5ª vez ela descobriu o coração de Sansão. Sansão, você não me ama. Onde está meu segredo? O teu segredo, Sansão? Olha, se você passar navalha na minha cabeça, esse é o meu segredo, da minha força, do meu poder. E aí quando os inimigos vêm, diz a Bíblia que ele tentou das mesmas vezes, das anteriores que ele tentou derrubar, que ele tentou destruir. Mas aí o derrotado foi ele. Todo mundo conhece a história de Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. Furaram os olhos dele. Foi colocado no calabouço. Tudo bem que a Bíblia diz que no final ele matou mais homens naquele palácio do que em toda a sua vida. Então, irmão, se atente. É por isso que Paulo fala: não deis espaço para o diabo, senão ele arrebenta com você. Paulo está falando para crente, irmão. Paulo não está falando para quem está lá fora. Se você der espaço, der uma brecha, foi falado cedo aqui sobre brecha. O inimigo entra, ele te atropela, ele acaba conosco, ele acaba conosco, ele acaba conosco. Então, querido, você pode estar cheio de vitória, você pode estar sendo usado ao extremo pelo Espírito Santo de Deus, como foi Sansão, mas isso não vai impedir do inimigo te atacar. É forte isso, né? Muito. Mas fique atento, porque há um Pai celestial que direciona a sua vida e que entrega a vitória para você. Tem gente que fica tratando o diabo como cachorrinho de estimação. Rex, vem, brincando com o pecado, brincando com a pornografia, brincando com a prostituição, e depois declara que é usado por Deus, que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vigia, meu amigo, vigia, minha amiga. Você quer ser usado por Deus? Se afaste das ciladas que o diabo te oferece. Tudo que esse mundo te oferece. Nós vivemos num mundo ditado por Satanás. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu quero declarar para você que existe um novo tempo, a qual eu e você vamos fazer parte desse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você pode estar cheio de vitória, mas o inimigo vai tentar. Um segundo ponto que quero falar com você, é Deus quem coloca nós nos lugares altos. É Deus que coloca a gente. Atos 17, 25 a 28, a palavra diz assim: porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, pois deles também somos geração. Irmão, você está vivo? É Deus. Você está respirando? É Deus. Você está vivendo uma boa posição espiritual? É Deus.
Ou você acha que é porque você é bom que você está vivendo isso? Não, é Deus, é Deus. E toda porta que Deus abrir, a glória seja dada a Ele, o louvor a Ele. Toda porta que Deus abrir, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia me mostra, ela fala do rei Uzias, em 2 Crônica 26. A palavra diz assim, que ele buscou ao Senhor e Deus fez ele prosperar. O rei Uzias, ele era o bambambam daquela época. Diz que o seu nome chegava até o Egito. Tudo que o rei Uzias guerreava, ele ganhava. Ele não saiu derrotado uma vez. E aí o texto vai mais além. Diz que ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E tendo se tornado forte, exaltou o seu coração e corrompeu contra o Senhor. Irmão, a soberba, ela precede a ruína. O rei Uzias, ele era rei, e ele foi queimar incenso no templo. Querido, sabe o que eu aprendo aqui? Não tente participar de algo que Deus não preparou para você. Não tente adentrar num plano onde Deus não te chamou para estar. Sabe qual foi os últimos anos do rei Uzias? Ele contraiu lepra. Ele foi tirado do palácio. Ele viveu 10 anos leproso. E diz depois o texto que ele morreu junto com os seus antepassados. Foi sepultado com os seus antepassados. O que eu aprendo aqui, meu amigo? Não adianta você começar bem. O rei Uzias começou sensacional, mas ele terminou mal. Você pode até começar mal, mas o importante é você terminar bem, é não se gloriar. Jeremias 9:3. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie e me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. No Senhor, meu irmão, no Senhor. Irmão, quando a gente fala de monte, que nem eu disse a você aqui, tudo parece que está normal, tudo parece tranquilo. Agora, quando a gente vai para o vale, eu disse a você no início, que se você estiver num lugar alto, você olhar para baixo, você vai ver tudo pequenininho, então seus problemas se tornam pequenos. Se tiver pessoas lá embaixo, são miniatura. Agora, quando você está no vale, se você olhar para cima, as pessoas são gigantes, os seus problemas são enormes, os seus problemas são enormes. Por quê? Porque você está no vale. A pessoa que está no vale, ela se sente vulnerável. Por isso que eu perguntei aqui da frase, todo mundo falando, estou atravessando um vale. Ninguém fala que está atravessando um monte, está atravessando só o vale, pastor Igor. Entendeu? E se eu perguntar aqui, ninguém quer atravessar vale, ninguém quer estar no vale. Mas esse vale que você está, ele é passageiro. Esse vale, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele vai entrar e te dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar 2 ou 3 verdades aqui sobre o vale. Eu estive estudando sobre isso. Por mais profundo que seja o vale, o Pai, o Deus, Ele sempre vai estar conosco, pastor. Ele sempre vai estar conosco. E talvez você está passando algo assim que você não entende hoje. Eu não estou entendendo, pastor, por que eu estou vivendo isso. Eu tenho o hábito de falar muito com a minha esposa, tudo na nossa vida é um aprendizado. Hoje você não está entendendo, mas você vai entender. Você vai entender. Muito em breve você vai entender por que algumas situações acontecem. O pastor falou isso cedo aqui, não foi, pastor? Que perguntava para Deus, por que eu estou vivendo isso? Essa é a minha oração sempre. Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Mas você está perguntando para Deus. Você está correto. Irmãos, 2 Reis 6, do 8 ao 12, a Bíblia diz que o rei da Síria, ele tramava contra Israel. E tudo que ele tramava, Deus revelava para o profeta Eliseu.
Aí Eliseu falava para o rei de Israel: ó, não vai por aqui não, ele está tramando aqui, ele vai mover aqui contra você. E aí o que acontecia? Tudo ele sabia, então Israel saía vitorioso. O rei da Síria, ele manda chamar os seus generais lá, e ele acha que tem até um traidor entre eles, porque ele fala: o que está acontecendo aqui? Aí um deles diz assim: ó, aqui tem um homem aí, ele é íntimo, ele é próximo de Deus, e tudo que você fala aqui é revelado, ele revela lá. E o rei fala: onde ele está? Que eu vou mandar carros e cavaleiros atrás dele. Ó, ele está lá em Dotã. E diz a palavra de Deus que ele manda o seu exército lá. E eles cercam. No outro dia cedinho, o fiel escudeiro de Eliseu, ele sai, quando ele sai, ele vê aquele monte de carro e cavaleiros. Ele vê. Ele volta para dentro e fala: Senhor, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Eliseu fala para ele: acalma, maior é o que está em nós do que aquele que está aí no mundo. Irmão, eu quero dizer a você, independente do que você está enfrentando, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você está passando por luta, você está passando por tribulação, esse vale não quer parar, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, maior. E Eliseu, ele ora a Deus e fala: Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos do moço. E diz o texto bíblico, a palavra de Deus, que naquele momento, Geazi abre os olhos. Quando ele sai lá fora, ele vê. E no verso 18, diz assim: eles desceram até mim, e eu orei ao Senhor para cegar eles. Então eu entendo aqui assim: eles desceram até mim, então Eliseu estava embaixo, o exército inimigo aqui, e quando Geazi olha lá em cima, ele vê o exército de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que por maior que seja o nosso problema, maior que seja o nosso vale, o nosso Deus, Ele está acima de qualquer problema que você esteja passando. Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Nada pode superar o nosso Deus. Ah, mas eu estou passando, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, meu amado. Mas o Pai Celestial, Ele sabe o que você está passando. O nosso Deus, Ele sabe. Você tem entregado para Ele? Você tem deixado Ele agir na sua vida? Porque se você estiver fazendo isso, eu não tenho dúvida quem vai ser o povo vitorioso. Irmãos, então Eliseu saiu vitorioso ali. Todo aquele exército foi ferido de cegueira. Irmãos, tem um salmo que diz: eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O teu socorro não vem dos montes, o teu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, o guarda de Israel. Ele é tua sombra, a tua direita. Você já tentou fugir da tua sombra? Quando está um sol, você consegue fugir da tua sombra? Você não consegue. Esse é o nosso Deus. Ele é como a tua sombra. Ele não te abandona, Ele não vai deixar você perecer, irmão. Por que você não tem descansado no Senhor? Por que você tem tirado das mãos de Deus aquilo que você colocou nas mãos de Deus? Você colocou na mão de Deus? Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele agir na sua vida. Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de vocês. Deus está cuidando agora lá na sua casa. Ah, mas eu estou enfrentando um problema com meu marido, com meus filhos. Deus está cuidando lá, meu irmão. Enquanto você está aqui, enquanto você está adorando o nome do Senhor, Deus está cuidando. Deus está cuidando. E eu aprendo aqui que é melhor estar no vale, mas com Deus, do que estar no monte sem o nosso Deus. A questão é saber se Deus está conosco no vale. Se Deus está caminhando junto conosco no vale. A questão é essa. Ninguém gosta de estar no vale. Mas se você estiver com o nosso Deus, as coisas vão fluir naturalmente.
porque Deus Ele quer assim, entendeu? Deus Ele quer assim. Eu quero dizer a você, liberar uma palavra profética para a sua vida, está lá em Isaías 41:10, esse texto é bem conhecido. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Levante sua mão, meu irmão. Vai brilhar o sol da justiça na sua vida, vai brilhar, você vai cantar o hino da vitória, meu irmão, você vai cantar o hino da vitória, o sol da justiça vai aparecer na sua vida, meu irmão. Irmão, as maiores vitórias conquistadas pelo povo de Deus, dá licença, elas foram conquistadas no vale. Você que lê Bíblia, as maiores vitórias do povo de Deus foram conquistadas nos vales. Teve vitória nos montes? Teve, mas as maiores foram conquistadas nos vales. A Bíblia prova isso no confronto entre Davi e Golias, no vale de Elá. Diz a palavra de Deus que durante 40 dias, Golias, 2 vezes ao dia, de manhã à tarde, ele saía e falava: não tem um homem aí para brigar comigo? E lá sim, o povo filisteu no monte do lado esquerdo, de um dos lados, e o povo de Deus do lado direito, e lá embaixo o vale. 40 dias, Golias desafiando. O exército de Israel, tudo batendo os dentes, morrendo de medo do gigante. Aí vem lá Davi, pequenininho, baixa estatura, mas Davi enxergou aquilo que nenhum deles enxergou. Se você ler o texto, você vai ver que em momento nenhum Davi se refere a Golias como gigante. Ele trata ele como incircunciso. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivos? Quem é este? Enquanto todos tremiam. E aí a história nós sabemos. Davi pega uma pedrinha, ele vai lá, pá, o gigante cai de frente. Você já viu isso, pastor? Você tomar uma pancada e cai de frente? O Espírito Santo direciona, cai de frente e Davi sai vitorioso. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o gigante que tem afrontado sua vida? Qual é o gigante que tem afrontado sua vida? Ele vai cair em nome do Senhor Jesus. Quem é esse gigante para afrontar o povo de Deus? Quem é esse? Uma pedra minúscula. Uma pedrinha derrubou esse gigante. Quando nós estivemos lá, minha mulher trouxe umas pedras de lá, rapaz. Eu tenho que ficar meio atento com ela, viu? Eu não sei o que ela quer com essas pedrinhas, entendeu? Mas uma pedra pequena, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, faz a diferença na minha e na sua vida. Você recebe isso? O Espírito Santo vai direcionar a sua vida. Esse gigante vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Esse gigante vai cair. Quer uma outra vitória do povo de Deus no vale? Ezequiel 37. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva Ezequiel num vale de ossos sequíssimos. Sabe o que é sequíssimos? É quando já esfarela. É quando esfarela. Entendeu? Não existia vida. Veja bem, o profeta não foi convidado para ir no shopping. Viu, pastor Igor? Nós que gostamos de shopping. Mas o profeta, ele não foi convidado para passear. Ele não foi convidado para uma viagem. Mas ele foi num vale de ossos sequíssimo, Lucas. Ou seja, não existia nada ali. Não tinha vida. O caos imperava ali. E aí o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, poderá esses ossos reviver? Olha, Ezequiel. Ah, Senhor, tu que sabe. Irmão, o que Deus mais quer é que eu e você profetize sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa. O problema é que nós transferimos tudo para Deus. Ah, Senhor, o Senhor que sabe. Irmão, Deus está te dando uma direção. Profetiza, profetiza. E aonde havia um vale de ossos sequíssimos, teve um barulho lá, foi juntando ossos com ossos, carne com carne.
Mas ali percebeu-se que faltava alguma coisa, faltava o Espírito sobre aquelas pessoas. Faltava o Espírito. Você já percebeu que tem crente que ele se contenta com meia benção? Deus quer abençoar ele de forma extraordinária, mas ele se contenta com meia benção. Profetiza Ezequiel. Quando Ezequiel profetizou, o Espírito entrou naqueles corpos. E aí a Bíblia diz que formou um numeroso exército. O exército de Israel. Meu irmão, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua boquinha santa, liberando palavras sobre a igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que é teu. Pastor, mas você não sabe como é que é o meu vale. Irmão, todos nós passamos por vale. Todos nós passamos por vale. Ninguém está ileso de passar por vale. Porque se tivesse tudo tranquilo, Lucas, estava tudo certo. Estava tudo certo. Meu irmão, o louvor pode subir aqui, que eu tenho mais uma vitória do povo de Deus sobre no vale. 2 Crônicas, capítulo 20, 15 e 17, a Bíblia relata essa vitória. O rei Josafá, ele recebeu um recado que os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir tinham se juntado para guerrear contra ele. Irmão, quando a gente ouve alguma coisa ruim, todo ser humano, irmão, pode ser pastor, bispo, apóstolo, pode ser quem for. Quando você tem uma notícia ruim, você fica meio desesperado. Mas aí Deus cata um profeta e fala para ele: Josafá, essa peleja não é sua, mas é do vosso Deus. Irmão, tem guerra, tem luta, que você não vai mover uma palha, mas Deus vai guerrear por você. Deus vai entrar na providência por você. Bom, se a guerra não é de Josafá, Josafá pregoou um jejum, oração, louvor e adoração ao nome santo de Deus. Aí a Bíblia diz que o recado para ele era assim, ó: amanhã subirei contra eles na ladeira de Giz. Eles descem pela ladeira de Giz, eu encontrarei com eles no fim do vale, no deserto de Jeruel. Diz a Bíblia que Deus faz um alvoroço ali. Os amonitas guerreiam com os moabitas, os da montanha de Seir. Israel saiu vitorioso sem levantar um fio da espada. Tem peleja que você não vai precisar lutar, falei. Tem peleja que é só você entregar na mão do nosso Deus. Tem peleja que Ele vai entrar. Então, se não é sua a peleja, só glorifique a Deus, só louve a Deus, dobre o seu joelho, bota a cara no pó, prega o jejum. O pastor falou cedo aqui: você já fez tudo? Você já jejuou 40 dias só com água? Não, então você não fez tudo. Eu gravei, viu? Eu gravei, te amo. Eu gravei, entendeu? Então, o que é que você tem feito? Essa peleja não é sua, entrega na mão de Deus, deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar, deixa Ele mover, deixa Ele guerrear. O problema é que nós colocamos as coisas para Deus, mas nós não queremos deixar Deus agir. Nós vivemos num mundo caótico, onde qualquer notícia ruim, ela nos ataca. Mas eu quero declarar essa noite para você: esse vale é passageiro. Essa peleja não é sua. Eu sei que às vezes o nosso coração sangra quando a gente está no vale. Não é fácil, pastor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus, que é o mesmo Deus que você serve, que Ele conhece o meu e o seu coração. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é o Deus que vai entrar na providência, nessa peleja. Entrega o seu coração a Deus, deixa Ele trabalhar, deixa Ele mover em teu favor. Eu creio em nome de Jesus. Se coloque de pé.
Eu não sei o vale que você está passando. Esses meninos aqui, ó, e as meninas, eles vão entoar um louvor aqui. Irmão, eu não quero expor você, mas o Senhor me falou nessa mensagem que muita gente está passando pelo vale na casa dele, na igreja dele. Aqui existem pessoas, sacerdotes, ministros, pastores, que eles são ungidos do Senhor. Irmão, toda vez